Apocalipse 3, Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve. Fecha para mim a porta, Anderson, fecha para mim. Eu vou ficar disputando com o corredor. Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é a 5ª igreja que nós vamos estudar. E aqui Jesus ele se apresenta, e aí a gente viu na semana passada a estrutura das cartas. Jesus ele se apresenta, ele faz um elogio, faz uma crítica, ele faz uma recomendação e por fim uma promessa para quem obedecer. Em Sardes, embora nas outras igrejas o contexto esteja claro, esteja mais claro, aqui em Sardes não está tão claro, mas com base naquilo que está escrito, com base naquilo que Jesus fala, a gente consegue extrair o contexto. Ele fala assim, primeiro ele se declara como aquele que tem os 7 Espíritos e as 7 estrelas, ou seja, aquele que controla a igreja, que toma conta da igreja. A gente viu melhor isso lá no capítulo 1. E ele fala, conheço as tuas obras, que tem nomes de que vives e está morto. Então era uma igreja que parecia, aparentemente, estar fazendo um bom papel, mas na prática não fazia. E aí Jesus dá uma advertência: ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. E é engraçado que ao pé da letra é mate o que está para morrer. E é uma expressão que fazia sentido naquele tempo, que era escolher o lado. Se você quer continuar no pecado, então fique no seu pecado. Se você quer santificar-se, fique no lado da santidade. Não fique na superficialidade. Ou você é, ou você está comigo, ou você está com Jesus, ou não está. Jesus recomenda que a igreja se lembre do que tem recebido. E interessante que em Éfeso ele também fala, lembra-te, mas para Éfeso ele fala assim, lembra-te de onde caíste e volta à prática das primeiras obras. Éfeso era uma igreja que tinha muita palavra, muita doutrina, mas tinha pouca prática. Eles não evangelizavam, era uma igreja sem sal, sem sabor, sem gosto, que não fazia diferença. A igreja de Sardes é uma igreja que nem doutrina tem, porque ele fala assim, lembra-te do que tens recebido e ouvido, ou seja, da palavra, guarda e arrepende-te, ou seja, escute a palavra de Deus e arrependa-se. Você está aí ouvindo a palavra de Deus, mas continua nos seus pecados. Se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Aqui a gente até pensa que pode ser uma alusão à volta de Jesus, mas aqui no caso, Jesus não está falando especificamente da sua segunda vinda, mas ele está falando de um momento em que a igreja seria chamada a juízo, um momento em que a igreja seria chamada à sua responsabilidade, e ela não sabe a hora, e ela não saberia o momento que isso aconteceria, justamente porque ela não estava
andando conforme a palavra, não estava guardando a palavra. Versículo 4, e aí aqui a gente começa a entender esse contexto de pecado, de falta de santidade, porque isso não está escrito em lugar nenhum, exceto pelo fato de que ele fala assim, no versículo 4, que algumas poucas pessoas não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, porque são dignas. E o branco, a vestidura branca no Apocalipse, ela representa a santidade, vida de santidade, pureza. Então por aqui a gente já entende que o grande pecado dessa igreja era a falta de santidade. Era uma igreja que estava fazendo as coisas de qualquer jeito, não estava dando atenção para a palavra de Deus, para as advertências do Senhor. Tanto é que ele promete, no versículo 5, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e de seus anjos. Ou seja, não tem como o nome de ninguém ser riscado do livro da vida. Isso é uma forma dele dizer que aquele que se santificasse pertencia a ele, de qualquer jeito. E o nome não seria apagado. Isso é impossível. Uma forma de dizer que, olha, aqueles que se santificarem são salvos. Nós já temos o nosso nome escrito no livro da vida. Essa promessa já é para nós no dia de hoje. O nome de ninguém ainda vai ser escrito. O livro da vida já está completo, já está tudo escrito. E nós vamos nos apropriar desta promessa. Nós nos apropriamos diariamente e vamos nos apropriar plenamente na segunda vinda. No versículo 6, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, que é o refrão das cartas, ou preste atenção que o Espírito está falando às igrejas. Tudo bem até aqui, gente? Versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna no meu santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui Jesus muda o tom. Aqui é uma igreja que fazia mais coisas certas. E aí ele fala: conheço as tuas obras. Primeiro ele se descreve como aquele que tem a chave de Davi, ou seja, ele se coloca como aquele que ia consumar o reino prometido a Davi. Ele era o rei dos reis, o senhor dos senhores. Ele abre e ninguém fecha, ele fecha e ninguém abre. Isso quer dizer o quê? Que ele tem toda a autoridade. Então, enquanto ele se apresenta para uma igreja como aquele que cuida das igrejas, como aquele que está de olho no que está acontecendo nas igrejas, para outra ele se apresenta como aquele que tem toda a autoridade. Não é à toa, porque ele fala assim: eu coloquei uma porta a qual ninguém pode fechar. E a porta aqui é a porta para a pregação do Evangelho. Era uma igreja que evangelizava. E ninguém pode fechar essa porta, porque ele mesmo fala no versículo anterior, porque ele tem a chave. Ele abre e ele fecha.
mas é uma igreja que não tem força, porque a força dela vem do Senhor, e mesmo assim, ela guarda a palavra. E aí aqui ele condena aqueles que são da sinagoga de Satanás, e a gente viu isso na aula passada, que eram judeus que pertenciam à igreja, e que dentro da igreja eles procuravam minar a força evangelizadora da igreja. Como eu falei na aula passada, primeiro os apóstolos, os pregadores do primeiro século, eles chegavam nas cidades e eles iam para as sinagogas. Eles pregavam primeiro para os judeus. E aí quando os judeus não recebiam a palavra, eles iam para os gentios. Mas nesse processo alguns judeus se convertiam e eles faziam parte da igreja. Nesse caso das igrejas das províncias da Ásia, esse grupo de judeus convertidos, eles eram judeus que se aproveitavam de uma posição de privilégio na sociedade, e eles estavam dentro da igreja, mas eles eram aqueles que remavam contra a obra da igreja. E aqui ele fala que vai fazer eles se prostrar aos pés da igreja e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Mais uma vez ele repete o que ele falou no versículo 8: guardaste a minha palavra, eu guardarei você da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Aqui também não é uma referência à grande tribulação ou à segunda vinda. Aqui é uma referência a uma perseguição local. Todas as igrejas da província da Ásia sofreriam, e isso está em quase todas as cartas. Só que ela seria poupada. Mas Jesus no versículo 11 dá uma advertência: conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E aí a coroa aqui, ela representa a posição de autoridade que a igreja tem na obra da evangelização. A igreja tem autoridade sobre as trevas, no sentido de que quando Jesus institui a igreja, ele fala: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E Jesus, quando dá a grande comissão, ele diz: toda autoridade me foi dada. E aí ele transmite essa autoridade para a igreja sob a forma da grande comissão: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando e etc. Então a coroa da igreja é a evangelização, é a autoridade que ela tem sobre os povos, no sentido de pregar o evangelho. O que ele promete no versículo 12? O que significa esse monte de coisas? É coluna no santuário, e eu vou gravar o meu nome, o nome da cidade, o nome dele mesmo. No passado, quando alguém recebia um nome, e é por isso que são os nossos pais que escolhem os nossos nomes, ou alguém aqui escolheu o próprio nome. Isso é sinal, isso é uma cultura antiga, que é sinal de autoridade. Existem algumas tribos ou povos mais antigos que quem escolhe o nome da criança é o sacerdote. Na hora do momento do batismo, da iniciação daquela criança, dentro do ritual daquele povo, é o sacerdote que escolhe o nome, não são os pais. E isso significa o quê? Posse. Quem dá o nome é o dono de quem recebe o nome. Então aqui, a promessa é que nós seremos, primeiro, propriedade de Deus. Mas nós já somos propriedade de Deus. A 1 Pedro está dizendo: povo de propriedade exclusiva do Senhor. Mas não é só isso. Quando ele fala o nome do meu Deus, a cidade do meu Deus e o meu novo nome, essa tríplice, esse conjunto de três aí, representam também o nosso relacionamento perfeito com Deus.
e a nossa cidadania no céu. Não percam a última aula, hein? Onde nós vamos dizer o que significa a Nova Jerusalém. Tudo bem até aqui, gente? Versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa talvez seja a carta a carta mais pesada, onde as palavras são mais fortes, e eu diria aí que é talvez a carta ou trecho da Bíblia com a repreensão mais dura que Deus fez para o mundo. Primeira coisa que a gente tem que falar aqui, uma coisa que nós falamos lá atrás: as cartas são para as igrejas. Então o contexto desta carta é um contexto eclesiástico. O que está sendo dito aqui está sendo dito para uma igreja. Então cuidado para usar alguns versículos dessa carta para evangelizar. Cuidado com o eis que estou à porta e bato. Abra a porta do seu coração, irmão, que Jesus está desesperado querendo entrar. Cuidado. Não é para isso. Não foi escrito para isso. Vamos lá. Qual que é o contexto dessa igreja? Por que ele fala que era melhor que ela fosse quente ou fria? E aí a gente distorce o texto falando: esse crente aí está frio, está igual o crente de Laodiceia. E aí a gente distorce o texto. Engraçado que ele fala: que dera que você fosse quente ou frio. Por que ele está falando isso? É porque ele está falando, será que ele está falando de quentura ou frieza espiritual? Não. Esse é um grande engano que a gente comete. O que ele está falando aqui? Laodiceia era uma cidade baixa. Uma cidade baixa. E as cidades baixas no tempo do Império Romano, elas tinham abastecimento de água em aquedutos. O que era um aqueduto? Eles construíam uma bica lá em cima, no morro, no monte, e faziam uma escadinha que a água ia descendo dentro de uma canaleta, até essa água chegar na cidade baixa. Laodiceia ficava numa região quente. Então o que acontecia? A água saía de lá fria, né? Quem já subiu o morro já viu que a água lá da montanha é geladinha. Só que ela descia tomando sol. E a hora que ela chegava lá na cidade, ela estava morna. Já tomou água morna? Água morna é nauseante mesmo, não é? Uma vez eu fui votar. Foi uma eleição aí que tinha filas quilométricas e o pessoal ficava o dia inteiro na fila. Acho que todo mundo deve lembrar, faz alguns anos já. E eu fui com uma garrafinha de água, garrafinha de plástico de água. E fiquei lá na fila. Calor. A hora que chegou a minha vez, estava quase entrando na escola assim, falei: nossa, conceito, vou tomar uma água. Abri a garrafa, a água fez até...
A hora que eu tomei água morna, tudo horrível. Era preferível ter ficado com sede. Ou seja, Jesus está fazendo aqui um paralelo entre a água que chegava em Laodiceia e não é a condição espiritual da igreja. Aqui, Jesus está falando assim: vocês se tornaram indiferentes. Vocês não estão nem para lá e nem para cá. Vocês não estão nem na mais tremenda santidade e também não estão no pecado. Igual a igreja de Sardes, que ele repreendeu porque estava faltando santidade. Ou igual a igreja de Filadélfia, que ele elogia que a igreja estava pregando o evangelho. A igreja de Laodiceia estava deitada eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Não é fervor ou frieza espiritual. Aqui é simplesmente uma igreja que não fazia diferença. Por isso que ele fala: quem dera fosses quente ou frio. Porque água quente a gente faz um chazinho, né? Vai dormir aí quem gosta. Eu gosto de chá, mas admiro e respeito quem gosta. E água gelada, você está com aquela sede, você chega em casa, toma aquele copão de água gelada, refrescante. Ou seja, a água quente tem utilidade, a água fria tem utilidade. A água morna não serve para nada, só para dar náusea, gente. E é isso que Jesus está falando para a igreja. Seja uma igreja útil. Não seja uma igreja que se misturou com o culto do imperador e com o Império Romano e está tipo, tá tudo bem. Não faz diferença. Mas era uma igreja que se achava. Que ela fala assim: eu estou rico, eu estou abastado, eu não preciso de nada. E Jesus ele fala assim: olha, eu aconselho que você compres de mim ouro refinado pelo fogo. E mais uma vez eu vou falar, hein? Cuidado com você ficar pedindo fogo. Cuidado. O que é o ouro refinado pelo fogo? Ouro é sinal de nobreza, também sinal de pureza. O ouro é um metal extremamente puro. Refinado pelo fogo significa a pureza que vem pela tribulação, pela prova, pela dificuldade. Porque a dificuldade para aquela igreja, ela dava o somebody love. Não tinha dificuldade. Porque ela estava acomodada. E quando vinha a tribulação, ela dava um jeitinho brasileiro, não acontecia nada com ela. Estava faltando santidade, porque ele fala aqui, vestiduras brancas para te vestires, e colírio para ungir o olho. Engraçado, né? Você unge o olho com colírio. Unge o olho com colírio. Não, você pinga colírio no olho. E aí aqui tem um trocadilho. Porque a Laodiceia tinha um famoso colírio medicinal na época. Ela produzia um colírio medicinal. Tá vendo como a gente tem que conhecer o contexto do que está acontecendo? Já tinha colírio, não é? Já tinha colírio. E Laodiceia produzia esse colírio medicinal. Só que aqui o colírio não é para pingar no olho, é para ungir o olho. Ou seja, um trocadilho com a presença do Espírito Santo. É um trocadilho que Jesus faz com a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo iria fazer com que a igreja visse de verdade a sua condição. Porque Jesus disse: é o Espírito quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu repreendo disciplina há quantos anos? E aí aqui é uma mensagem para a igreja dizendo: olha, eu só estou fazendo tudo isso, só estou falando tudo isso, estou sendo duro desse jeito, porque eu amo vocês. Então arrepende-se, arrepende-te, ser pois zeloso e arrepende-te. E aí vem o versículo: eis que estou à porta do barco.
Não é para você falar isso para o visitante que está na igreja. Olha, Jesus está batendo na porta do seu coração. Não é. Aqui o contexto é de um Jesus que tinha sido colocado de fora da sua igreja. A igreja tinha abandonado os ensinamentos de Jesus e seguido o seu próprio caminho. E o próprio Senhor, o próprio Mestre, o dono da igreja, ele que se diz, quando ele vai falar para Éfeso, né, eu estou no meio dos 7 candeeiros e tenho na mão as 7 estrelas. Ele está do lado de fora. O Senhor da igreja não apita dentro da sua igreja. A gente tem que tomar cuidado, porque tem muitas igrejas hoje que estão nessa condição. Igrejas que falam de Deus, que faz culto, que canta, mas Jesus está do lado de fora. E aí, o que acontece se a igreja abrir a porta? O que significa entrar em sua casa e cear com ele e ele comigo? O que significa a ceia do Senhor para nós? O que significa a ceia do Senhor? Um de cada vez. Eu lembro do Nicodemos, né? Jesus entrou lá fazendo. Desce para sua casa cear com você. O que significa isso, gente? Um de cada vez. Salvação. Quando Jesus não instituiu a ceia do Senhor para nós, aí a gente participa da ceia, e aí a ceia tem dois sentidos básicos. Primeiro é a comunhão com Cristo, porque o corpo e o sangue de Cristo. E o outro sentido é a comunhão com o próximo. Então, ceia, e aí todas as vezes que a gente vê essa expressão, cear com a pessoa, tomar o cálice, representa participação, comunhão, é o tamo junto. Então aqui Jesus está prometendo que se a igreja deixar ele apitar de novo, se a igreja se voltar para ele, se a igreja se transformar em uma igreja cristocêntrica, ela terá comunhão com ele, desfrutará da presença dele. E deveria ser uma igreja muito poderosa, socialmente falando, porque a promessa que Jesus faz é dela sentar-se com ele no trono, assim como eu também venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. E um dia isso vai acontecer. A igreja já reina com Jesus, nós já reinamos com ele, mas um dia reinaremos plenamente em 2 reinos. O reino dos céus está implantado na terra, que a igreja está expandindo, por isso que Jesus, quando prega, fala: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E o reino celestial do nosso Deus, que é soberano e Senhor sobre todas as coisas. Um dia esses 2 reinos vão converger. O reino daqui, o reino dos céus, que a igreja está implantando, com o reino de Deus, o reino do Senhor. Hoje nós estamos reinando com ele. E aí quem veio nas aulas de teologia bíblica do Novo Testamento, a gente explicou isso com mais profundidade. Nós somos súditos desse reino, como se a gente pertencesse a um outro país, como se a gente fosse de um outro país e viesse morar aqui. Você até faz o que todo mundo faz, entre aspas, mas você não é nativo dali, você não combina com aquilo ali. Mas um dia nós reinaremos plenamente. Por isso que todas as promessas de todas as cartas são promessas que são feitas para hoje, para o agora. Não é para lá na frente. Então quer dizer que eu só vou receber isso quando Jesus voltar? Não. Nós já somos vencedores. Jesus venceu por nós na cruz.
Então nós já reinamos com Ele, mas isso será pleno quando Ele voltar. Tudo bem até aqui, gente? Qual é o sentido das cartas? A gente olhar as cartas de longe, e aí alguém pode até perguntar assim: ah, mas onde é que está a história? Já que a história é contada 7 vezes, cadê a história? Aqui, na verdade, o estilo literário do Apocalipse, ele está nos dando elementos da história. Então, a descrição de Jesus, ela faz os ouvintes, nós que somos os leitores, a nos recordarmos as descrições que Jesus dá de si mesmo. Elas nos fazem ver a obra dele, o que ele fez por nós na cruz. Aquilo que é falado para as igrejas, em termos de elogio, de crítica, de recomendação, é como a igreja é como se fosse assim: faça isso ou não faça aquilo, para a igreja de todos os tempos e para os crentes de todos os tempos. E o final da história é a recompensa. Ou seja, é uma história que tem começo, meio e fim, mas não está contado como uma narrativa, mas são elementos que são entregues que compõem essa história. Por que é assim? Porque é o primeiro ciclo. O primeiro ciclo, ele serve para dar fundamento. Muito do que eu falei agora nas 7 cartas, nós vamos ver de novo ao longo do Apocalipse, principalmente o contexto histórico. E aí vocês vão entender: ah, isso aqui foi o que foi escrito para aquela igreja. Ah, isso aqui é aquilo que Jesus prometeu. E aí a gente vai seguir e vai ver daqui para frente. Que horas são? Quem tem horas? 10 para 12. Caramba! É sério? Capítulo 5, ou capítulo 4, desculpa. Depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Aqui João começa o segundo ciclo. O depois destas coisas não quer dizer que os eventos aconteceram em sequência. No Apocalipse, o depois destas coisas significa uma visão depois da outra. Não necessariamente que são eventos subsequentes, mas são visões subsequentes. É como se ele falasse assim: depois que eu vi isso, eu vi aquilo. E é interpretar ao pé da letra que faz com que algumas pessoas entendam que o Apocalipse é um livro só com uma história única. Não é. Vamos lá. Onde João estava? Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto a pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto a esmeralda. Aqui é aquela história. Significa que quem estava sentado no trono era de pedra? Não. Semelhante no aspecto. Ou seja, João olhou e falou: aquilo parece uma pedra de sardônio, parece uma pedra de jaspe. Tanto não é literal que o arco-íris é verde. Já viu o arco-íris verde? Não, colorido. O arco-íris é semelhante no aspecto à esmeralda. Esmeralda é verde, gente. Está vendo como não é literal? São elementos. O que são esses elementos? Primeiro, quem ele está vendo no trono? Claro que é o próprio Deus.
O jaspe é a pedra mais nobre do Apocalipse. E ela representa a pureza, a santidade de Deus. O sardônio é vermelho, que representa o sangue que é derramado para a nossa redenção. Somente com o derramamento de sangue os pecados são redimidos. E aí a gente vai se até ao arco-íris e ao verde. O arco-íris, para nós que somos cristãos, está mais que na cara. É a aliança de Deus com a gente. E o verde, na verdade, não é a cor, mas é o brilho. É o brilho da esmeralda, um brilho esverdeado. Ou seja, a descrição de Deus assentado no trono é exatamente a descrição da redenção. A aliança de Deus pelo derramamento de sangue para a remissão dos nossos pecados e para a nossa santificação. No final o trono vai ser branco, só branco. Não percam a última aula. Vocês vão saber por quê. Ao redor do trono, versículo 4: há 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Quem é esse pessoal? E aí a gente vai falar de novo da numerologia do Apocalipse. A gente falou do número 7, a gente falou do número 3, a gente falou do 10. Agora a gente vai falar do 12. Eu dou um babalu. Existe babalu ainda? Então não dou não. Para quem acertar, o que significa o 12? O que tem 12 na Bíblia? Eu não gosto do babalu, não vou responder. 12 tribos. Quem mais falou aí? Apóstolos. 12 apóstolos. Interessante, né? 12 mais 12. Eu não sou bom de matemática não. Quanto dá? 24. Brincadeira, gente. E eles estão com... O que é isso aqui? Obrigado. Não estou desenhando tão mal. Ou seja, isso aqui é a igreja. É uma representação de que a igreja está diante do trono de Deus. A igreja que, como eu falei, reina. Por isso que ela tem coroas na cabeça. A igreja já reina. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. O que significa isso aqui, gente? Sabe quando você faz um documento, você escreve, redige um contrato? O que vai no final do contrato? Assinatura. Isso aqui é a assinatura de Deus. Em todos os momentos em que há trovões, relâmpagos, vozes e terremoto, isso aqui é a assinatura de Deus. É Deus falando assim: sou eu que estou nesse negócio aí. Por quê? Tem contexto, não é à toa. Quando isso aconteceu pela primeira vez, lá no Velho Testamento, quando o povo de Israel chega na beira do monte, que Deus manda o povo se reunir ao redor do monte, que ele ia falar com o povo.
Ele falou, quem tocar no monte vai morrer. Então, põe aí um cordão de isolamento, segurança aí e tal. O que aconteceu na hora que Deus se manifestou no monte? Relâmpagos, vozes e trovões. E aí o povo, não, a gente não quer falar com Deus não. Moisés, vai lá você. É isso. É daquele momento que sai essa referência. Lembra que eu falei que quase todas as referências do Apocalipse têm um espelho no Antigo Testamento? São deles. E as 7 tochas de fogo são os 7 Espíritos de Deus. E aí a gente vê aqui o número 7, que é o número das coisas celestiais. Ou seja, para dizer, é um reforço, para dizer que aqueles são Espíritos, que é o Espírito Santo de Deus, o próprio. Adiante do trono, um como que mar de vidro, versículo 6. Vou segurar vocês mais um pouquinho aí, gente. Semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. Olha aí, hein? Primeiro é o mar de vidro. Lembra que eu falei o que significava o mar? O mar significa o mal. Lá em Minas, o mar significa o mar mesmo. O mar significa todo e qualquer esforço para destruir a obra de Deus. Porque lá no Velho Testamento, mais uma vez, o povo de Israel estava diante do Mar Vermelho para atravessar, e o Mar Vermelho passou a ser um símbolo de tudo aquilo que se opõe à vontade de Deus. E aí Moisés vai lá e abre o mar com a vara. Então, assim como nós, olha aí a referência, olha como o texto é rico. Assim como Moisés toca com a vara, e pela vontade de Deus, o mar se abre, as águas se afastam, e o povo de Deus passa no meio, assim somos nós no meio do mundo. Aonde nós estamos, o mal tem que vazar. É a mesma coisa. E aqui o mar é de vidro. E tem até música, né, que a gente canta, o mar de vidro. Lá no céu vai ter um mar de vidro. As pessoas acham que é um lugar que a gente vai andar bonito assim, tá? Aqui é uma representação de que o mal também está diante de Deus. Porque está diante do trono. Diante do trono, não está escrito aí no versículo 6? O mal também está diante do trono de Deus, mas ele está como? Congelado, vitrificado. Ele não tem poder para fazer nada ali. Gente, isso não é literal, é um símbolo. Se você tentar desenhar isso aqui, vai ficar um negócio maluco. É um símbolo. E os 4 seres viventes. Versículo 7. O primeiro é semelhante a leão, o segundo a novilho, o terceiro tem rosto de homem, o quarto é semelhante à águia quando está voando. Os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Quem são os 4 seres viventes? Vamos lá. Existem 3, não 3 interpretações, mas 3 símbolos aí nesses 4 seres viventes. Primeiro, de onde que eles vêm? Livro de Ezequiel. Ezequiel, quando recebe a sua visão profética, ele também vê anjos muito parecidos. Eu não sei se eu coloquei aí na apostila, vamos ver se eu coloquei. Página 10, então. 10. 5 minutos aí, gente, por favor. Em Ezequiel,
tem a descrição dos 4 seres viventes. Em Isaías também tem anjos com 6 asas. A primeira coisa que a gente diz aqui, primeiro símbolo, é que esses 4 animais representam o reino animal conhecido pelo judeu e as 4 classes de animais que foram criados na criação. Os animais selvagens, representados pelo leão. Os animais domésticos, representados pelo novilho. Os primatas, os seres humanos, representados com o rosto de homem. E as aves. Isso aqui para o judeu era o reino animal. Ele considerava, na zoologia do judeu, isso aqui é o reino animal. Ou seja, o primeiro símbolo representa a criação diante de Deus. Ou seja, o trono, a criação está diante do trono de Deus. Lembra o Salmo? Os céus manifestam a tua glória e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. É um eco desse texto. A criação está diante de Deus proclamando o quê? A sua santidade. Santo, santo, santo é o Senhor Deus e o seu poder todo-poderoso. Aquele que era, que é e que há de vir. Se é aquele que é e que há de vir, em que ponto do tempo está situado isso aqui? Está no futuro? Não pode ser. Porque se estivesse no futuro, Jesus já teria vindo. Então ele não é aquele que há de vir. Ele está em qualquer ponto da história em que Jesus não voltou ainda. Quando esses seres viventes derem glória, versículo 9, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Está vendo como os 4 seres viventes têm a ver com a criação? O segundo símbolo dos 4 seres viventes é o que significam os anjos, ou a palavra que eles trouxeram em Ezequiel e em Isaías. Ao invés de buscar o conforto e a comodidade da Babilônia, no caso lá dos profetas, os leitores deveriam buscar a santidade de Deus, se voltar para Deus, se entregar para Ele, reconhecer a sua grandeza e poder. O mesmo recado é dado aqui para os ouvintes de João, que são quem? As 7 igrejas. Ao invés de vocês se amoldarem ao Império Romano e ao culto ao imperador, reconheçam aquele que tem todo o poder e santidade. E o contexto da criação está aqui no que é no louvor, porque todas as coisas tu criaste. Rapidinho, um parênteses aqui. Tem um ponto aqui. A tradução em português da Bíblia Almeida Revista Atualizada, ela traz exatamente como eu li aqui, que é a conclusão. Quando esses seres viventes derem glória. Essa tradução, ela não está errada, só que ela dá margem a várias interpretações. Você pode colocar isso aqui no futuro, quando eles derem glória, entendeu? Condição. Você está dizendo que seria uma condição. Por exemplo, a interpretação tem uma condição. Eu posso falar assim, quando eu receber o pagamento, eu vou comprar uma bala. Pensaram que era um iPhone, né? O que eu estou falando? De uma coisa que vai acontecer no... Entendeu? Eu posso falar assim, quando tocar o segundo sinal, eu não vou liberar vocês. Aí estou falando de uma coisa que está acontecendo agora. Da dupla interpretação. Aí eu fui atrás da tradução. Eu não falo
falo grego, embora às vezes pareça que eu falo grego, mas eu não falo grego. A Bíblia Almeida Revista e Corrigida e a Nova Almeida Atualizada, que é uma edição muito boa da Bíblia, elas mudam o português para transformar essa ação em uma ação contínua ao longo do tempo e dar ao texto o verdadeiro contexto dele. Lá está assim: sempre que estes seres viventes davam glória. 9. Aí eu, não contente, fui atrás da versão em inglês. Tem a versão King James, do Rei James, que é também muito fiel ao original. E eu li em inglês, e em inglês o tempo também é presente contínuo. E a nova versão internacional, também é uma versão muito boa, toda vez que os seres viventes dão glória. Entendeu? Eu só mudei o português, gente. Só mudei o português. Mas agora tem uma noção de continuidade. Por que é importante a gente saber disso? Porque o que nós estamos vendo é uma fotografia. Isso aqui é durex, tá? Que eu colei a fotografia na parede. É uma fotografia do que acontece o tempo todo no céu, ao longo de toda a história da redenção. Por isso o louvor ainda é aquele que era, que é e que há de vir. Este é o louvor que está acontecendo no céu no dia de hoje. O que significa todas as vezes que os seres viventes dão glória? Os seres viventes não representam a criação? A criação está aqui, ao nosso redor. Todas as vezes que nós vemos um negócio muito bonito, o que a gente fala? Só pode ter sido Deus. O que nós estamos fazendo? Nós estamos dando a glória a Ele. Por quê? Porque todas as coisas Ele criou e por causa da vontade dEle vieram a existir. Então isso aqui são os 24 anciãos que rendem esse louvor. Então é a igreja. A igreja, quando contempla a criação de Deus, rende a Ele o seu louvor. Isso está acontecendo hoje e agora, aqui na terra e muito mais lá no céu. Se você for no céu e tirar uma foto, agora você vai ver isso aí. Se você voltar 100 anos no passado e tirar uma foto, você vai ver isso aqui. Entenderam, gente? Capítulo 5, rapidinho para a gente ir embora. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Semana que vem nós vamos descobrir quem vai abrir esse livro e o que ele significa. Amém, pessoal? Amém. Deus abençoe você.